que foi? O que você quer agora, mulher? Não, eu tô atrasado, não posso falar agora, mulher. Pelo amor de Deus, não dá, assim, não dá. Eu não posso falar com você agora, de jeito nenhum. Não tenho como falar. Eu tenho 5 reuniões hoje de negócios e eu tô atrasado pra primeira. Não dá pra falar com você agora. O que você quer? Não dá. Eu já tô realmente bravo. Eu tô bravo mesmo, porque já vem um motoboy do meu lado aqui tentando pegar o carro. Não encostou, nem chegou perto. Vai pro dia. Tá, o que foi? Nosso filho, o que tem? Faz 15 dias que eu não vejo os nossos filhos. Tá, mas o que ele quer? Eu dou tudo pra ele. Tudo eu dou pra ele. O que foi? Tá. E você também, o que você quer? Olha, se você quer trocar de carro, você troca de carro. Você quer viajar, você vai viajar. Você foi pra Miami. Se você quiser trocar um apartamento, você troca de apartamento. O que mais que você quer, mulher? Tá bom, eu vou falar com você. Tá bom, vai. Olha, eu tô atrasado, tá? Tá, você tem 30 segundos. Fala aí, o que você quer? Companheirismo, amor, carinho, atenção. Eu não tenho tempo pra essas frescuras não, mulher. Eu não tenho tempo pra isso não, eu sou homem de negócio, eu sou homem tarefado. Eu vou entrar no túnel agora, não dá pra falar agora. Quem é você? Eu sou uma moto. Mas o que você tá fazendo aqui? Chegou o seu dia aqui buscar. Não, peraí, isso daí deve ser um engano, não é possível. Eu tenho uma saúde de ferro. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Uns 5 anos mais ou menos, mas ó, eu tô bem, que a saúde de um porco. Como está no meu fichário? Come muito, bebe muito, fuma muito, não faz exercício, tá com colesterol, tá bem. Ou seja, vai dar um infarto que eu vou? Não é possível, isso é um engano. Como que é o nome da senhora mesmo? Anjo da morte, não é pra me chamar de morte porque eu sou assim. Dona Morte, isso deve ser um engano. Isso deve ser um engano, não é possível. Ai, meu Deus. Dona Morte, é o seguinte. Tudo é uma questão de negociar. Só não tem jeito pra morte, né? Não, peraí, não. É uma questão de negociar. Quanto que você quer pra me dar mais 40 anos? Eu faço cheque agora. Te pago à vista. Vamos lá. Ixi, Deus. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou. Sabe quantas pessoas vivem aqui nesse planeta? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou... cada uma delas. Não, mas olha só, isso deve ser um engano. Não é possível. Isso deve ser um engano. Isso deve ser um engano. Isso não deve ser verdade. Não deve ser de jeito nenhum. Porque imagina, vou deixar as minhas empresas, vou deixar meus negócios. A minha mulher é tão nova, tão bonita. Isso deve ser um engano. Mas tu é fingido, hein, rapaz? Não é fingido. Tu tava falando agora, falando mal dessa mulher. Você acha que a mulher grossa, linguaruda, cascadeira? Não, mas deve ser. Sabe o que você tem medo? Você tem medo de você morrer? Ela casar com o Ricardão e gastar tudo o seu dinheiro. Nem me fala um negócio desse que me dá um troço. E ela tá fazendo agora. Ai, não é possível. Sabe o que vai acontecer? Você vai levar sua mulher no spa? Spa? Claro que não. Então, o Ricardão vai levar no spa. Vai levar ela no Japonete, no Matuto, lá no Festa, ali no Guatemi. Não é possível. Mas por que você cismou comigo, dona? Não é com você, não. Mas por que você cismou comigo? Tem tanto bandido por aí. Tem um monte de bandido aí. Sei lá,
não, Não, dona. daí eu não aguentei. Ah, mas que morte difícil de negociar, meu filho. E agora? Dona Morte, ó. 5 anos. Tá bom, 5. 5 anos. 5 dias. 5 dias. 5 dias. Isso é pra você repensar na sua vida. Ver se valeu a pena correr tanto, gastar tanto dinheiro, juntar tanto dinheiro, para no final não levar nada. Já ouviu falar que caixão não tem gaveta? Então, você não vai levar nada. E ó, você estuda aí, tá vendo? Nada. Presta atenção, hein? O dia que você vai chegar, eu vou, ó. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias! 5 dias! Alô? Alô? Oi, linda. Oi, meu amigo. Oi. Não, sabe o que eu faço com você? Não, sabe o que é? Eu tô meio grosso, né? Meio grosso com você. É sobre aquele negócio lá. Como de negócio? Não, então que você queria viajar, né? Vamos viajar, sim. Não, por que eu mudei de ideia? Sei lá, a vida né? A vida é. Sei lá, a gente pode morrer. Sim. Não, de final do ano, mulher. Pode arrumar essas coisas que eu tô indo agora. Tá? Pelo amor de Deus, mulher. Um agradecimento ao Rodrigo. E a senhorita, quem sabe quem era a Dona Morte? Ah, vocês estão craques, hein? Senhorita Rebeca Ramos. É isso mesmo. Ok. Já deu para pensar na vida um pouquinho? Deu ou não deu? Não deu. Então abaixa a cabeça e pensa mais um pouquinho. O que você anda fazendo com a sua vida? Por favor. Ô Douglas, qual que eu sei, por favor, que eu deixei em cima da mesa aí, por favor. 10 segundinhos para você. Se Deus me pergunta agora se está tudo ok, se você está pronto, se você desempenhou bem o teu papel, será que a resposta é positiva? Estou em paz para ir ou não? Eu preciso repensar. Hoje é dia de repensar, principalmente para os homens. Então vamos lá, baixa a cabeça, fecha os olhos. O que você fez essa semana? E realmente valeu a pena. Senhor, diz a tua palavra que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há uma festa. E hoje a gente está meditando sobre a morte de maneira engraçada, hilária, mas o assunto é sério. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para a gente contar os nossos dias e viver de uma maneira a lhe agradar, de uma maneira a glorificar o teu nome e assim fazer a vida valer a pena. A tua palavra vem instruir homens e mulheres, mas especialmente os homens, a partir de agora. É que eu oro no nome de Jesus. Amém. A gente está falando sobre homens de verdade. E estamos buscando exemplos bíblicos de masculinidade. Vocês sabem que por aí há muitos exemplos de masculinidade, mas nem todos eles são bons e encaixam com o que a gente sabe que é o correto, o que é o bom. Esses exemplos bíblicos de masculinidade são muito melhores. Mas hoje, eu não quero falar só do papel de pai. Eu vou falar para os pais, mas quero falar para os outros homens que ainda não são pais também. E as mulheres vão anotando, porque vocês se relacionam com homens o tempo todo. Precisam de sabedoria para colaborar com o projeto de Deus na vida do homem. Eu queria destacar a sabedoria do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é muito importante para a gente. E ele destaca para nós várias coisas importantes, inclusive as armadilhas que o homem tem que enfrentar. Você sabe o que é uma armadilha, não? Uma armadilha é algo que você não percebe até cair nela. E depois que você caiu, não adianta ter percebido. E no caminho de um homem há várias armadilhas e Provérbios destaca várias delas. Eu queria compartilhar com vocês. Uma das armadilhas no caminho de um homem é a delinquência. Provérbios fala para a gente tomar cuidado com aqueles que tentam nos levar para o roubo, para o tráfico, ou para nos tornarmos trapaceiros,
ou aqueles que extorquem, que enganam. Homens, há ou não há essa possibilidade fácil para você? Bem fácil. No trabalho, na vizinhança, sempre há oportunidade para você tomar esse caminho da delinquência. Talvez você nunca vai ter uma arma na tua mão, né? Mas se você for um negão presença como eu não sou, só o teu olhar às vezes já intimida, né? E você está se portando como um delinquente. Há tantas possibilidades. Você chega lá, você está trabalhando na sua empresa, o rapazinho acabou de entrar aí no primeiro emprego, é motorista, faz visitas para a sua empresa para vender e precisa repor a gasolina. E quando você abastece o carro, o frentista olha para você, na hora que você pede a nota para ele, ele faz uma pergunta para você: qual é? É nesse valor mesmo? Querendo saber se você vai querer o valor exato da nota, do que você gastou, ou um valor a mais, para depois você, né, ganhar um por fora, né? Afinal, teve o gasto do carro, né? né? Então a gente tem muito claro no nosso caminho a delinquência. Pais, ensinem os seus filhos sobre esse caminho, alertem eles. Não ouça o caminho do delinquente. Há uma outra armadilha muito atrativa para o homem que se chama imoralidade. Se você, rapazinho, decidir não se recusar a qualquer tipo de prazer sexual, você vai se tornar um homem imoral. E isso está em todos os lugares, para todo mundo ver. Houve um tempo que isso era recato, ninguém falava, mas hoje em dia é bonito. Em todo programa de TV, algum apelo para a imoralidade. Outra armadilha, eu dei o nome de insensatez. Insensatez é o contrário de sabedoria. O insensato que eu estou falando aqui é aquela pessoa que não aprende a ser responsável, ou então aquele que é preguiçoso, ou aquele que prefere a ignorância do que o trabalho de aprender, ou aquele que se perde em vícios bobos, entretenimento, videogame, ou mesmo nada, e a cabecinha dele fica pequena. Insensato. Não entende que tudo que ele planta, ele colhe. E se ele não planta, me ajudem. Se ele não planta, ok? Quem planta semente ruim, colhe coisas ruins no futuro. E quem não planta nada, também colhe nada. Parabéns. Ainda há uma outra armadilha. Vocês devem conhecer bem. Sempre há uma mulher ou outro homem, hoje o negócio está complicado, né, para te iludir, para te seduzir, para te chamar a ser infiel àquela aliança que você fez. E olha, não é só casado não, solteiro também, você não está namorando, desde já seja fiel à sua esposa, ainda que você não conheça ela, tá bom? Isso é muito bom. Ilusão e perdição nos braços de outra é uma armadilha que o diabo oferece, que o mundo oferece, mas Provérbios também fala que é um caminho de morte, ela pica como uma serpente. Quem entra por esse caminho, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, acaba recebendo o pagamento disso. Portanto, a Bíblia também nos adverte em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Leiam comigo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final, se eu perguntar a respeito do seu caminho, para onde ele está conduzindo hoje, homem? Vida ou morte? Eis a questão. E a gente precisa muito aprender e descobrir qual é esse caminho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o exemplo de Jesus. Mas primeiro eu vou pegar 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 11 a 16. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano,
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Esse trecho de carta que nós estamos vendo são instruções do apóstolo Paulo para um discípulo dele, que ele chamava de filho, um homem, Timóteo. Está instruindo ele o que fazer, o que não fazer. E para ficar mais fácil da gente captar todas as lições que é nesse texto, eu vou fazer perguntas. E a gente imagina como que a gente responde essas perguntas e olha no texto qual é a resposta que está lá. Primeira pergunta: o que um homem de Deus busca? Uma vez fizeram uma pergunta para o pai de um gaúcho. E o pai do gaúcho respondeu: churrasco, bom chimarrão. Fandango? Ninguém sabe. Fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E aí ele canta: eu aprendi com o meu bom e velho pai, e agora eu sei o que eu quero, churrasco e bom. Olha, eu não quero falar mal dessas coisas não, essas coisas são até interessantes, principalmente a parte do churrasco. O chimarrão eu prefiro o tererê, né? Há coisas boas na vida, mas será que é isso que o homem de Deus busca acima de tudo? Será que é isso que está dentro do coração daquele homem que quer andar no caminho de vida? O texto que a gente leu, Paulo dá um conselho para Timóteo e diz para ele bem assim, leia junto comigo: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Palavra por palavra. Justiça significa ser correto. Sabe o que um homem de Deus busca? Busca ser correto, ser honesto em tudo o que ele faz. Se ele busca, significa que ele reconhece que não é perfeito, mas ele também não se conforma com a sua imperfeição. Então ele busca ser justo, correto em tudo o que faz. Outra coisa, piedade. Piedade significa amar as coisas que nos tornam mais espirituais. Então o homem de Deus busca desenvolver-se espiritualmente. Mulheres, como é que vocês vão usar esse sermão? Como? Naquela lista enorme, né, de pretendentes solteiros que existe por aí, sabe, aquela lista enorme, você já começa a procurar essas coisas. Um homem de Deus procura ser correto. Um homem de Deus busca desenvolver-se espiritualmente. Você percebe ele orando, você percebe ele participando da escola dominical, você percebe ele procurando se desenvolver espiritualmente, lendo bons livros, assistindo bons programas, pensando em crescer. Outra coisa, fé. O homem que é um homem de Deus busca aprofundar a sua fé. Meus queridos, Deus é infinito, certo? E poderosíssimo. O caráter dele é perfeitíssimo. Será que essa vida é suficiente para a gente se amoldar ao caráter dele? O que vocês acham? Não dá. E que tal aquele homem que você encontra com ele hoje, ele é uma coisa. Você encontra com ele daqui 10 anos, ele é a mesma coisa. Só mudou que a barriguinha cresceu, alguns cabelos caíram e outros ficaram brancos. Mas ele continua com o mesmo papo, com os mesmos defeitos, a fé dele está do mesmo tamanho, o conhecimento, a vida espiritual, está tudo do mesmo jeito. Em que caminho esse cara está? Não está, ele pode até estar no caminho, mas ele está sentado lá no ponto de ônibus, igual aqueles mineiros que ficavam lá picando fumo, né? Você já viu como é que mineiro tem facilidade de ficar de cócoras, né? Bem quietinho ali, parado. Não é mal, é bem. Então o homem de Deus deve aprofundar a sua fé, busca aprofundar a sua fé. O homem de Deus procura compartilhar o amor. Olha, meninas românticas, olha aí. O homem de Deus procura compartilhar o amor. Deixa eu lhe dizer que não é do jeito que você pensa, tá? Calma aí. Hollywood, Bíblia. O homem de Deus procura amar. Amar a sua esposa, amar a Deus, amar os seus filhos, amar o seu próximo. Deixa eu aumentar a lista. Amar o pastor dele. Amar as crianças da igreja. Ele procura oportunidades para amar o desconhecido, e ele quer compartilhar esse amor cada vez mais.
O texto continua, fala de perseverança. Sabe o que é perseverança? Determinação para continuar. Porque às vezes o negócio fica complicado na vida de um homem, né, irmão? Fica complicado, as coisas mudam. E como um bom homem, filho de Adão, todo homem tem aquela tendência de procurar o colo da mamãe para chorar e pedir água, né? Oh, mas vamos falar a verdade. Tem certas horas na vida que é tudo que a gente quer, né? Era tão bom quando a gente chorava e a mãe pegava a gente no colo e falava, ô, tadinho. Eu tenho um filhotinho de 3 anos que eu fico segurando a mãe dele para não fazer isso. Não o tempo todo. Principalmente quando ele fez alguma coisa errada, né? E tá chorando. Eu fico segurando. Não faz, não faz. Porque a mãe é cheia disso, né? Ô, tadinho. Abraça, faz um carinho. Gente, isso aleja homem, viu? O homem, no meio da dificuldade, principalmente quando ele é adulto, não tem mais o colo da sua mãe, o colo da minha mesmo está bem longe. E às vezes o negócio está complicado. O que ele busca? Determinação para continuar em Deus. Eu tenho que continuar. Ele busca também mansidão. A mansidão significa capacidade de exercer o autocontrole em todas as circunstâncias. Mais uma vez eu preciso alertar, isso não é fácil, não é comum. Uma vez eu estava dirigindo de moto para cá, vindo lá da Santos Dumont, quando um cara fez uma barbeiragem terrível e quase pegou a mim e a minha esposa. E eu fiquei me imaginando, pilotando a moto bem rápido e chegando do lado dele e amassando a porta dele. Sério, isso aconteceu. Você vê que cara manso que eu era, né? Por que eu não fiz? A minha moto era muito sem potência, não dava. Né? Não dava para chegar lá. Mas o homem de Deus não fica se deixando levar pela sua ira, pelas tempestuosidades da sua emoção, do seu sentimento. Ele está procurando cada vez mais demonstrar autocontrole em todas as circunstâncias. Meninos, homens, casados ou solteiros, olha só o que um homem de Deus busca. Muito mais do que chimarrão e churrasco, a busca dele é algo santo, é algo especial. Há mais perguntas. Qual é a luta de um homem de Deus? Será aquela luta por um rabo de saia ou por um mal entendido? Ou aquela briga feia lá dentro de casa com a sua esposa, que é mais feia que bater na mãe por falta de mistura? Ou será que a briga dele é outra? Vamos ver o texto. O texto fala, combata o bom combate da fé. O homem de Deus briga, luta, mas ele luta o combate certo, o combate que é bom, e o combate bom é o combate da fé. Esse combate, essa luta, é para ele transformar o que ele crê no que ele pratica. É essa a luta de um homem. É ouvir, acreditar, mas não só acreditar, pegar aquilo e enquanto não virar prática na vida, não sossegar. Não é esse o problema dos homens, mulheres? Quando a gente não, que eu não estou nesse time, né? Mas quando vocês procuram, vocês não querem um homem confiável? Um homem que fala e faz? Antigamente o povo falava que fazia os acordos no fio do bigode. Lá no Nordeste o povo queria, na hora que um homem faltasse com a sua palavra, eles não deixou eu tirar um corinho do seu toucinho aqui, porque você não é homem. E aí o homem ficava com medo. Mas tudo era assim, ó, escreveu, não leu? Né? Então, homem de palavra. Agora isso não é simples. Isso não é simples e é contra a nossa natureza. É muito mais fácil falar do que fazer. É fácil acreditar. Difícil é colocar em prática. E às vezes o que a gente crê não transforma o que a gente faz. Se a gente crê que Deus é justo e que Deus quer que a gente seja justo, por que às vezes a gente tem dificuldade de ser justo? Se a gente crê que o fruto do Espírito é mansidão, porque há tanta dificuldade em ser manso. A gente sabe que tem que ler a Bíblia com a nossa esposa, tem que ensinar os nossos filhos, tem que fazer a escolha certa, mas é tão difícil colocar em prática. Quantos homens sabem que tem que ler a Bíblia para crescer? Levanta a mão.
Vamos lá, homem. Vocês sejam corajosos, não? Vamos honrar a cueca. Quantos homens sabem que tem que ler a Bíblia para crescer? Isso. Agora permaneçam com as mãos para cima todos aqueles que leem diariamente. Olha, parabéns, viu? Vocês viram? A gente tem uma tendência de crer, mas não praticar. É uma dificuldade imensa que nos corrói e que é uma frustração nos nossos ombros. Por isso que o termo que usa aqui é combater. Combater uma luta. E essa luta é interna contra nós mesmos. Nós temos vontades que nos puxam para baixo. E Deus está nos chamando para cima. Detalhe, para baixo sempre é... vocês não estão acordados. Para baixo sempre é mais fácil. Ou para baixo todo santo ajuda. Basta um empurrãozinho, não é? E a gente desce, a gente se perde, a gente afunda. Para cima exige esforço, existe luta. E a luta é interna, contra eu mesmo. Contra a minha vontade, contra a minha preguiça, contra a minha falta de atitude, assim vai. A luta é entre carne e espírito. Tem um texto lá em Gálatas, capítulo 5, que fala bem assim. Você é da igreja, você deve conhecer, senão você já fica sabendo. A carne guerreia contra o espírito. E o espírito guerreia contra a carne. Para a gente não fazer o que a gente quer. E aí o conselho, andem no espírito para vocês não satisfazerem os desejos da carne. Quando meu pai me ensinou isso quando eu era novinho, ele falou: filho, imagina um cachorro branco, imagina um cachorro preto. Fácil, né? Já imaginou? Aí você pega e dá comida pro cachorro preto e não dá pro branco. Solta os dois não se entendem, vão brigar. Quem vence? Eu te deu comida pro preto. O branco tá lá na missão, tá fraco. Quem vence, pessoal? Beleza. O preto, toda vez o branco. Aí você inverte a sua pesquisa. Para de dar comida pro preto e dá só pro branco. Solta os dois de novo. Depois de 2 ou 3 semanas, quem vence? Branco. Aquele que a gente alimenta vence se a gente vive uma vida espiritual, se a gente luta contra a carne, favorece o espírito através de tantas atividades espirituais que a gente pode fazer. Isso vale para a mulher também. Quem vai vencer é o espírito. Quer ver diferença na sua vida? Alimente a vida espiritual. Busque as coisas de Deus e diga não a tudo que é desejo carnal que te empurra para baixo. Essa é a luta de um homem. Outra pergunta: qual é o sonho de consumo de um homem de Deus? Dinheiro? Mansões. Não? Exagerei? Então tá, uma casa na praia? Carro? Ferrari? Não, Lamborghini. Alguns vão falar: você passou longe. Tá bom, solteiros, casar com a Scarlett Johansson. E os meninos riram, tá vendo? Eu falei isso pra Carol, ela falou: quem que é essa? Depois você pergunta pros meninos que eles sabem quem é. O sonho do homem de Deus. Olha o conselho de Paulo para Timóteo: tome posse da vida eterna. A vida eterna para a qual foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quando vai se perguntar para o homem de Deus qual é o seu sonho de consumo, o seu desejo é a vida plena e abundante. É viver de verdade. Por isso a gente falou de morte hoje. Às vezes a gente está vivendo e tem a tendência que a vida está passando entre os nossos dedos, está escorrendo, está indo embora. E a gente não fez nada. E a gente perdeu tempo. Eu estava com essa sensação. Tem 2 filhos que vocês conhecem, o Samuel de 3 e o Levi que está ali de 1 e pouco. E eu estou vendo que eu estou padecendo, eu não estou dando conta de correr atrás. Daqui a pouco os 2 vão estar grandes, vão querer jogar bola, eu vou ter que ficar no gol, eu vou ter que correr, e eu não estou dando conta. E eu vejo na rádio, no jornal, o povo dizendo: pratique exercícios físicos, boa alimentação, durma direitinho, e você vai ter saúde. Você olha também na TV e vê gente de 80 anos nadando 1000 metros na piscina e você não aguenta dar 3 braçadas, né?
Sério, eu fiquei esperto com esse negócio aí. A vida tá indo embora, daqui a pouco eu não vou ter energia para nada. Graças a Deus, completei 7 dias correndo em volta do Taquaral. Mereço os parabéns, mereço? Pode dar parabéns que eu gosto, né? Palavra de afirmação para eu continuar. Eu e o meu companheiro, né? É anônimo, não vou falar quem é meu companheiro. 6 horas da manhã, todo dia, antes das crianças acordarem. Gente, isso é uma beleza. Uma atitude mudou tanto a minha semana. A Carol todo dia acordava e brigava comigo porque eu demorava demais para levantar da cama. Agora, quando ela levanta, o café já está passado e o pão já está comprado. Só porque eu resolvi correr. Detalhe. Eu e meu amigo já lemos a Bíblia e choramos. Às 6 da manhã. É muito interessante. Eu estava com a sensação de que a vida estava esvaindo. Agora eu comecei a perceber que não, pelo menos nessa área física eu estou aproveitando, eu estou cuidando de mim para eu ter saúde até a velhice. Mas durante a semana, você fez alguma coisa da qual você se orgulha e que ecoa na eternidade? Você fez? Você visitou alguém? Você orou por alguém? Você investiu em alguma coisa eterna? Abraçou, amou? Demonstrou carinho? Ou foi que nem aquele doido que estava super bem vestido aqui, né? Fala então, fala logo. Estou muito ocupado. Ocupado, e não viveu. O sonho do homem de Deus é aproveitar a vida do jeito certo. Eu coloquei a vida eterna, aliás, o texto colocou a vida eterna, mas a ideia de vida plena, vida abundante, ou uma outra ideia, a verdadeira vida. Uma vez Jesus lançou uma charada e falou: quem quiser guardar a sua vida, proteger a sua vida, vai perdê-la. Mas quem entregar a sua vida para mim, quem abrir mão dela, esse vai achar a vida. E há uma charada aqui que muitas pessoas não entendem. Você fazendo tudo o que você quer, que a carne empurra você para querer, você acha que está aproveitando, mas na realidade você está se perdendo. Agora, se você empenha a sua vida para agradar e glorificar a Deus em Jesus, aí sim você vai estar vivendo essa vida que é plena, que é agradável. Eu quero que você viva e não se arrependa. E para viver e não se arrepender, o que você precisa fazer com a sua vida é viver para agradar a Deus. Quem quer ser feliz? Levanta a mão, por favor. Quem quer ser feliz? Eu quero. Aonde está a felicidade? Aonde está essa felicidade que todo mundo está querendo aqui? Aonde que eu acho? No final do arco-íris? Naquele rapaz, nas solteiras? Alguns casados que não estão felizes estão imaginando, deve ser naquela outra que eu dispensei. Não! A felicidade não está no casamento, não está no filho, não está no emprego, não está no dinheiro, não está no carro, não está na mansão. A felicidade está em viver para agradar a Deus. E todo mundo que vive dessa forma vai experimentar essa felicidade. Agora tem um detalhe. Esse tipo de vida com Deus, de presente que Ele nos dá, veja o texto que falou: você tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão. É um dom de Cristo, Ele foi chamado para receber, é dado para Ele. Para receber isso pressupõe duas coisas. Primeiro, compromisso. Há certas intimidades que o casal só pode ter depois que casou, porque pressupõe compromisso. E compromisso tem que ser renovado todas as vezes. Homem, se você quer ser feliz, tenha compromisso com Deus. E o compromisso com Deus se expressa numa coisa: batismo. Você assume diante de todas as pessoas que você tem um compromisso. E se renova de tempos em tempos através da Santa Ceia que a gente teve semana passada. Compromisso, renovação de compromisso, vida abundante. Vamos lá. Aqui o homem de Deus dedica atenção especial. Eu queria ter colocado as fotos aqui, mas me faltou a inspiração. Alguns dedicam atenção especial ao topete. Outros dedicam atenção especial ao físico. Tá? Não é, gente? Já viu?
Aqueles fortões, semana passada tinha um aí, fortão. Alguns dedicam atenção especial ao videogame, não é? Muito importante. Outros dedicam atenção especial à moto. Alguns dedicam atenção especial ao carro. Agora, a que o homem de Deus dedica atenção especial? Veja o que Paulo diz para Timóteo. Eu lhe recomendo, preste atenção. Vou dar uma dica para você. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível. Em outras palavras, mandamento tem a ver com palavra, com a vontade de Deus, com a instrução divina. Então o homem de Deus dedica atenção especial ao estudo da palavra. A compreensão profunda da palavra. Eu hoje em dia me preocupo bastante com o número de cristãos evangélicos que não sabem nada além daquilo que ouviram falar. Esses dias me assustei, Rodrigo, com um cara no YouTube, todo cheio de vontade para pregar. Tinha acabado de acontecer um show, certo? Um show evangélico gospel, aonde cantou-se o hino muito antigo, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Já ouviram essa música? É bem antiga. Só para explicar, solta o cabo da nau, a ideia é você soltar o cabo lá na vela. Nau é um navio, a vela. Então solta isso. Fica tranquilo, Deus vai te guiar. Confia em Deus, navega com fé em Jesus. Então solta o cabo da nau. Você não tem condições de segurar um barco contra o vento, contra a tempestade. Então confia em Deus. A ideia é solta o cabo da nau. Esse cara gostou tanto de ouvir a música que ele começou a andar para lá e para cá. Meus irmãos, que homem especial esse da nau. Eu estava animado a pregar sobre o texto bíblico, mas eu vou pregar sobre o da nau. Que homem. O pregador está assim. Se o pregador está pregando isso, imagina o povão que está lá. O que eles sabem de Bíblia? Vocês estão vendo? É terrível a nossa situação hoje. O povo está com uma orelha desse tamanho, um cabeção desse tamanho, cheio de informação. Informação que eles compram e vendem pelo mesmo preço. Não estuda a palavra. E isso pesa especialmente contra você, homem. É sua responsabilidade conhecer a palavra e amar e praticar para você poder ensinar para sua esposa e para os seus filhos. Por que o mundo vai mal? Porque falta liderança bíblica, a começar dentro de casa. Você precisa estudar. Você precisa amar a palavra de Deus de todo o teu coração, para você aproveitar as oportunidades e construir pessoas de caráter pelo seu próprio exemplo. Senão você vai estar passando apenas informação e nunca promove transformação. O homem de Deus se dedica atenção especial à prática da palavra. Tiago diz, para a gente não ser apenas ouvintes, mas sermos também praticantes da palavra. Tem um irmãozinho aqui dentro da igreja, que eu já olhei para ele, mas eu não vou expor, que criou o hábito lá na sua família de juntar todo mundo e ler um texto bíblico uma vez por semana. Ele, a esposa e os filhos. Ele está trazendo para ele a responsabilidade de ensinar. Fez curso de teologia? Não. Fez módulo intensivo de teologia do Antigo Testamento? Não. Mas é aluno assíduo na escola dominical. Aliás, hoje eu vou dar uma colher de chá para os pais, viu? Hoje eu dou de especial, mas domingo que vem não. Domingo que vem te espera aqui, cara. Como é que você vai ensinar sem aprender? Cara, outra pergunta, quem é a inspiração do homem de Deus? A inspiração do homem de Deus é o Neymar. Silvio Santos. Não. Aquele cara que tem negócio com X, como é que é o nome dele lá? Ike Batista, né? Esse aí, Ike Batista. É a inspiração.
Não, eu não me inspiro em pessoas. O que me inspira é o meu sonho. Eu tenho um sonho. E esse sonho que me faz acordar todo dia de manhã. Que legal, né? Sabe qual é a inspiração do homem de Deus? Olha o texto. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal. De quem o texto fala? De Jesus. A inspiração do homem de Deus é Jesus. Motiva um homem de Deus a continuar lutando, trabalhando e se dedicando é Jesus. Jesus é o melhor exemplo de alguém que se dedicou a uma obra de homem, que só um homem, muito homem, conseguiria fazer. Por isso que eu digo para solteiros e para casados. Jesus casou? Não. E como não estava casado, podia divertir, brincar, arrumar o topete, cuidar do filho. Ou ele tinha outras coisas muito importantes para fazer. Então, solteiros, há coisas importantes para fazer. Não quero dizer que você não pode cuidar do filho, nem pentear o seu topete, mas a dedicação especial é outra. Essa especial é outra. A outra é periférica, né? Se der tempo, bem. Não é isso, gente? Hoje em dia é preocupante o mundo que a gente vive. Quando um cara fica 1 hora na frente do espelho para se arrumar e vir, é que o negócio está sério. Não é não? Hoje em dia tem muitos rapazinhos achando mais bonito ser mulher que homem. Por causa disso. Já se manifestou ele é homem, né? Tá certo. Eu queria que você olhasse para Jesus. Jesus é o melhor exemplo de alguém que é um homem de verdade. Ele fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Jesus buscou ser correto, desenvolver-se espiritualmente, aprofundar sua fé, compartilhar o amor. Ele foi perseverante até o final. Ele exerceu o autocontrole, mesmo quando as pessoas estavam maltratando, xingando, cuspindo, blasfemando contra ele. Jesus é um exemplo de um homem que tinha um sonho muito maior do que os sonhos bobos que às vezes a gente tem. O desejo dele, o propósito dele, a motivação dele era cumprir a vontade do Pai. Era só isso que ele queria, mesmo que doesse. Jesus é o exemplo de um homem que dedicou atenção especial à palavra. Jesus não só sabia a palavra, como vivia a palavra e dizia que ele veio cumprir a palavra. Jesus usou ela de maneira tão especial. Jesus é a nossa inspiração, porque ele enfrentou uma das lutas as piores, da missão a mais difícil. Hoje eu fiz uma pergunta na escola dominical para aqueles homens que são casados. Você acha que a sua esposa é difícil? Acha? Você acha que ela tem uns defeitinhos aí que não dá? Você já parou para pensar na esposa de Jesus? Vamos lá, quem é a esposa de Jesus? É a igreja. O que vocês acham dela, gente? Santa, perfeita, imaculada, dedicada, né? Pura. Coitada da igreja, cheia de defeitos, cheia de dificuldades. E Jesus amou ela, honrou ela, se dedicou a ela, se sacrificou por ela, se responsabilizou pelos pecados dela. E eu digo para você, homem, siga o exemplo de Jesus. Se inspire por Jesus. Quanta dedicação precisou para encarar aquele desafio de dar a sua vida por pecadores. Subir na cruz e se deixar matar, né? Ser judiado, depois se deixar morrer nas mãos de pessoas por uma injustiça para poder salvar você do seu pecado e dar para você uma nova chance. Eu acredito que homens que são inspirados e motivados por Jesus, aquele que venceu a morte, o único que é imortal, esses homens podem sim ajudar a colaborar com Deus na construção de um mundo muito melhor. Nós queremos muitos homens assim. É ou não é? Nós queremos que todos os homens da igreja sejam assim. E nós estamos orando para aqueles maridos das mulheres que estão na igreja e eles ainda não estão, para que eles sejam assim. Homens dedicados. Homens que amam a Deus mais do que tudo. Homens que não descansam da sua luta, mas permanecem lutando com garra e com força. Cadê os homens? Cadê os homens dessa igreja? Um homem se manifestou lá atrás.
Foi o meu ou foi o do Rodrigo? É? Ganhei, Rodrigo. Tem mais algum homem por aí? Estão chegando. Eu acho que eu não estou falando do jeito certo. Deixa eu tentar ser mais pontual. O mundo está se acabando na falta de luz, na falta de sal e de tempero, está se estragando. E o maior responsável por isso estar acontecendo é o gênero masculino. É o homem. Então eu creio que são homens de Deus, guiados por Deus, transformados por Deus, que vão fazer a reviravolta nisso aí. Que vão transformar a realidade. E quando eu olho para a história, eu encontro muito mais homens do que mulheres. Que se portaram na sua posição de homem, no seu papel de liderança. Se apegaram com Deus e fizeram coisas incríveis. Alguns deles lutaram sem nunca ver a vitória. Alguns deles se dedicaram e deram a sua vida por amor a Deus, pregando a palavra, sem nunca ver o resultado do que eles fizeram, apenas plantando sementes. E sabe o que é que Deus diz a respeito deles? Homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11. Então eu quero compartilhar o meu sonho com você, homem. Meu sonho é que Deus diga a mesma coisa a respeito de mim. Homem do qual o mundo não era digno. Porque não pertence ao mundo. Pertence ao reino de Deus. Então eu quero desafiar você a fazer uma avaliação sincera e correta sobre a sua vida. Se arrepender aos pés da cruz de tudo aquilo que você tem feito errado. E buscar a direção do Pai e em Jesus Cristo para transformar a sua história e fazer o seu papel de liderança e transformação. As mulheres dependem disso. As crianças dependem disso. A sociedade também depende disso.